Paulo Pimenta está chegando para a nossa primeira coluna de literatura deste ano de 2025, a primeira de muitas. Paulo, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Ariane. Bom dia para você que está nos ouvindo aqui também, você que está nos acompanhando no YouTube. É uma alegria. Feliz ano novo para Feliz você. ano Tô super novo. feliz de estar aqui. Tava com saudade de Eu fazer essa coluna com também. Eu você. já ia falar isso, com saudade dessa coluna juntinhos aqui, trazendo as dicas de literatura que a gente sabe que os nossos ouvintes amam e eu também. E aí eu quero saber o que você preparou para este primeiro Olha, momento de hoje coluna eu do ano. trouxe um dos melhores livros que eu já li. Demais. Esse livro me marcou muito, assim. É um livro que é muito interessante, é muito bonito a forma como ele é escrito. Chama-se Mentiras que Contamos. Para quem está nos acompanhando no YouTube com imagem, eu estou colocando ele aqui na tela. É uma capa muito bonita que já traz Muito uma linda. melancolia ali, né? Um abraço, uma pessoa talvez ali sofrendo sozinha. E essa história é um pouco autobiográfica, né? Ela conta mesmo a história do personagem Philippe, que é o mesmo nome do autor, que é o Philippe Besson, francês. E aí a história é a seguinte: Philip e o Thomas vivem um amor no último ano do ensino médio deles, e depois acontecem várias coisas que eles se perdem ali, e essa coisa não vai pra frente. Era um lugar muito preconceituoso, um lugar muito fechado, uma cidade de interior ali, e acaba tendo essa ligação desses dois. Então se encontravam ali na escola, último ano, aquela fase ali, 17, 18 anos. Tá. E aí, em determinado momento, o Philip se torna um grande escritor, um renomado escritor. Tá dando uma entrevista num hotel. E aí ele vê uma pessoa muito parecida com o Thomas. Isso Hum. muitos anos depois. E aí ele sai dali da entrevista correndo, vai atrás dessa pessoa. E é quando toda essa história se desenvolve. Nisso, ele faz essa ligação com o ano de 1984, que é quando ele teve esse caso com o Thomas. E aí a história toda se passa surpreendente, assim. Eu realmente não imaginava que fosse ter o desfecho que teve, no sentido do prosseguimento da história, Uhum. mas é realmente um livro que impacta bastante, assim. Ah, é? E não é um livro muito grande, né? É um livro curtinho. Curtinho, são 180 páginas. Eu mesmo, assim, o Diego fala, não, Paulo, mas você também não pode ficar falando por você. Mas eu li 100 páginas em uma sentada, É, assim, você não pode de ficar não falando, mas conseguir soltar, sabe? é. Porque você vai entrando na história e você vai ficando muito animado com aquilo. Eu vou até ler um trecho aqui para vocês, um trecho que diz o seguinte. Deixa eu pegar aqui o trecho certinho. Eu marquei o livro inteiro, Isso que eu né? ia falar, o seu tá todo Quem tá marcadinho. aqui, e aí você vê a angústia da personagem, né? De como ele tá vivendo aquilo, os pais não sabem, as coisas estão acontecendo, e um sabe que nunca mais vai entrar na vida um do outro. Então, ele diz o seguinte: agora que penso nisso, ele nunca vai me convidar para ir à casa dele. Nunca verei a casa da fazenda, as vinhas que a cercam, os animais no pasto. Não verei o interior de azulejos frios, as paredes rebocadas, os quartos escuros de teto baixo, os móveis pesados. Isso tudo é inventado, sabe? Inventei justamente porque nunca vi nada. Não vou conhecer os pais, nem mesmo de longe. Nunca vai haver uma troca de olhares ou um aperto de mãos, não mesmo. E imagino que, de qualquer forma, ele nunca falou com eles a meu respeito, nem mesmo sem querer. Ele não é do tipo que comete deslizes. No entanto, gostaria de ver como eles eram. Não o teria traído, é claro. Teria interpretado o bom colega de escola. Sou capaz de interpretar todos os papéis. Um dia irei por conta própria e sozinho a Lagarde, o povoado onde ele mora. Um dia em que sei que ele não estará presente e andarei por lá tentando adivinhar qual casa é a dele, qual família. Até me sentirei tentado a perguntar a um velho sentado em um banco frente à igreja, mas vou desistir, subitamente constrangido com minha falta de cuidado, e vou embora. Então é uma coisa muito E é marcante, uma, assim. me parece, por esse trecho, uma mistura da vontade de encontrar com o medo de encontrar. E eu imagino Exato. as sensações todas tantos anos depois, não é? É, eu quero vê-lo e abordá-lo, mas o que será que aconteceu nesse tempo todo? Será que ele vai me Total. reconhecer de volta? Será que ele quer me Exato. encontrar também? Exatamente, essa parte que é muito marcante, né? O livro aqui conta de 1984, mas é uma história que é dos dias atuais também, Total. né? Assim, de você nunca vai conhecer a casa da pessoa, você nunca vai conhecer os pais. É. Então, são histórias que são permeadas por aí até hoje. Então, quando ele fala aqui também, foi então que perdemos o contato, ele e eu. Pronuncio essas últimas palavras sem dar a elas muito peso, como se a vida fosse isso, apenas isso. Conhecer, conviver com pessoas e perdermos contato e depois continuar vivendo como se não houvesse mágoas, separações que nos fizessem sangrar,
rompimentos dos quais é preciso lutar para se recuperar, arrependimentos que nos perseguem por muito tempo. É um livro que marca muito, é um livro muito impactante, que não tem nada demais, assim, não é um livro que vai ter um grande plot twist, Tá. não é um livro que vai acabar com, que tem um ápice ali, é um livro sereno, e eu acho que é isso que é o mais marcante de Mentiras que Contamos, assim. É um livro que tem uma linha do tempo, que vai contando ali certinho como as coisas estão acontecendo, mas o poder está nas palavras, não no acontecimento, não que daqui a pouco vai acontecer alguma coisa que vai te deixar sem fôlego, mas Uhum. a forma como o autor escolhe as palavras para falar acaba tocando muito mais do que qualquer história, sabe? Que bonito. Paulo Pimenta, eu não posso deixar de aproveitar a sua presença aqui hoje, porque neste comecinho de ano a gente sabe que todo mundo acaba fazendo ou deseja fazer, não é, ali as suas metas, seu planejamento para o ano que está começando. Quem ainda não fez no ano passado, não é? A gente sabe que muita gente já começa o ano com tudo isso muito bem desenhado. E muitas pessoas colocam como hábitos que desejam desenvolver o hábito da leitura ou Exato. continuar desenvolvendo. Eu mesma, no final do ano passado, confesso que foi um ano em que eu consegui ler mais do que nos últimos anos, mas menos do que eu gostaria, bem menos do que eu gostaria, por vários motivos. Um deles está aqui na minha mão, o celular, que a gente sempre fala dele, mas é de fato um obstáculo quase que intransponível nos nossos horários livres. Eu tenho uma amiga, que talvez você até conheça, a Fernanda Ruvenar, ela Sim. postou, minha gente, que ela leu mais de 40 livros no ano passado. Você leu um monte E a também. lista dela maravilhosa, Lista né? maravilhosa, já está mais do que printada aquela lista para que eu possa tentar ler alguns, mas às vezes dá um desânimo. Você vê quem consegue ler muito e você fala: minha gente, eu não consigo. O que eu posso fazer para que nesse ano seja diferente? Então, que dicas você daria para mim, para os nossos ouvintes, para que esse seja um ano de muitas boas leituras por aqui? Ari, eu acho que é exatamente isso que você falou. Você falou, eu li muito mais do que nos últimos anos, mas menos do que eu Bem gostaria. menos. Mas só de já ter lido os livros já está excelente, assim. Eu acho que é colocar metas plausíveis. Perfeito. Colocar números de livros que você quer ler que condizem com a sua realidade, com o que você está indo. Se você conseguir ler mais, ótimo. Mas eu acho que a gente lendo ali alguns livros durante o ano, a gente já está muito melhor do que 90% das pessoas que não leem, assim. Não melhor no sentido qualitativo, Perfeito. mas melhor no sentido de você estar apoiando a literatura, de você estar trazendo para si uma nova experiência. Então eu acho que é você colocar uma meta por dia. A gente já comentou aqui antes, eu gosto muito da quantidade de páginas. Já todos os dias eu vou É. ler 10 páginas. 10 páginas não são nada, né? São 5 folhas. Sim. É pouquíssima coisa. E aí, quando você pega um livro como esse que a gente está falando hoje, que você entra na história ali, você acaba lendo muito mais e vai seguindo. Mas eu acho que da mesma forma como você coloca como meta, ir à academia, eu preciso todos os dias fazer tal coisa, quase como um horário de remédio, que a literatura esse ano seja o remédio da gente, que a Muito bom. gente consiga ter um horário determinado para aquilo. Para mim funciona muito no início da manhã, onde o celular não está tocando, quando não tem mensagem, a gente fica menos ansioso vendo se alguém mandou Boa alguma dica. mensagem, até porque a gente também precisa ser sincero, né? Nem sempre a leitura vai estar na melhor fase ali, né? Nem sempre a gente vai estar numa fase excelente do livro. E aí a gente vai ficar disperso, a gente vai sentir vontade de pegar no celular, de ver televisão e tudo. Mas isso tem me ajudado muito. E eu também tenho lido com uma playlist maravilhosa. Tenho Hum. colocado ali, ou na caixa de som, ou na televisão. Vou colocar lá no meu Instagram depois essa playlist, e vou compartilhar, que tem ajudado bastante, assim, porque deixa ali como se você não tivesse sozinho, te dá uma sensação de que tem gente conversando perto, mas Legal. você está concentrado ali no livro, sabe? Poxa, boas dicas. Seu Instagram, Paulo? É @PimentaPaulo. Muito bem, a gente vai ficar de olho nessa playlist, eu mesma já vou atrás. E olha, você falou aí da Fernanda, eu não a conheço pessoalmente, mas vejo que ela lê muito, acompanho toda a parte literária dela. Sim, Vamos fazer uma petição para que a empresa dela a libere para participar um dia da nossa coluna aqui muito também. bom. Vamos atrás, Fernanda. Eu vou te mandar essa mensagem para a gente organizar isso, vai ser riquíssimo. Paulo, muito obrigada por hoje. Que seja um ano de muitas realizações, de muitas colunas, de boas leituras para a gente. Obrigada pelo ano passado. Ansiosa pelas colunas de 2025. E eu que agradeço, eu estou muito feliz de estar aqui de volta com você, estou ansioso pelo seu retorno. Diego e Tebas têm feito um papel maravilhoso aqui, mas Isso. você faz falta aqui também nas nossas sextas-feiras e que seja um ano abençoado para todo mundo, para todas as famílias aqui. É isso. Muito obrigada, meu amigo.